Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da série Domingos de Inglês para Contabilidade, Impostos e Finanças. Eu sou o professor Augusto Rocha, sócio da Outliers Academy, e todo domingo, às 20 horas, eu trarei conteúdos de English for Finance, Tax and Accounting e outros temas relacionados à nossa área de atuação. Eu acho que falta um ecossistema de conteúdos aqui para contabilidade, controladoria, FP&A, auditoria dentro do YouTube. Então, espero que você possa me acompanhar aqui todo domingo. Vídeos direto ao ponto. Hoje nós faremos a análise do balanço patrimonial e da DRE em inglês da Nike. Será que a Nike é uma empresa altamente rentável, altamente lucrativa? Hoje, o foco principal será vocabulário. Então, vou pegar o balanço em inglês, analisar e traduzir todos os termos. Pegar DR em inglês, analisar e traduzir todos os termos. No próximo vídeo do outro domingo, nós faremos a parte mais técnica. Nós calcularemos indicadores e escreveremos frases para análise de variação. Para eu entender um pouquinho o perfil de vocês, depois deixa aqui nos comentários qual a sua principal área de atuação. Ah, eu atuo na contabilidade, eu atuo na controladoria, eu atuo em custos, impostos diretos, impostos indiretos, auditoria contábil, compliance, só para eu entender um pouco mais o perfil de quem está assistindo aqui esse vídeo. E aproveita que tem um convite aqui embaixo, nos dias 24, 25 e 26 de junho, eu farei o workshop English for Finance, Tax and Accounting, que é um evento gratuito e muito completo. Agora, vamos para o nosso balanço patrimonial e DRE da Nike. Eu vou compartilhar minha tela aqui. A gente vai começar pela DRE. Então vamos lá, Form 10K. O que isso significa? Todas as empresas americanas, elas publicam o Annual Report, e o Annual Report é chamado de Form 10K nos Estados Unidos, e o trimestral Form 10Q, ok? Então, se você quiser achar as demonstrações contábeis de uma empresa americana de capital aberto para analisar, Form 10K, digita no Google Nike Form 10K e você vai achar rapidinho na área de relação com investidores. Dois termos aqui já. Relação com investidores, Investor Relations, Investor Relations. E empresa de capital aberto, você sabe como a gente diz isso em inglês? Public Company, Public Company. Então, Public Company em inglês não tem nada a ver com empresa pública no sentido de empresa do governo. Public Company é uma empresa de capital aberto no sentido de que qualquer pessoa pode ir lá e comprar ações dessa empresa. Por isso que é Public Company. Se for do governo, será Government Owned Company, uma empresa estatal, or State Owned Company, ok? Então vamos lá. No Form 10K, ele é interessante porque ele segue sempre o mesmo cronograma. Qual que é a parte mais interessante e foco dessa aula? Vocês sempre vão achar o item 8, o item 8. Financial Statements and Supplementary Data. Demonstrações financeiras e dados suplementares, tá? É isso que a gente vai analisar na aula de hoje. Ele começa aqui com o parecer de auditoria, que eu recomendo bastante vocês lerem para ganhar vocabulário, só que é muito longo assim para a gente se aprofundar na aula de hoje. O foco está mesmo nas demonstrações contábeis. Então vamos lá. Consolidated Statements of Income. DRE em inglês, Statements of Income. Vocês também vão achar Income Statement, vocês também vão achar Statement of Operations ou Profit and Loss Statement. Todos os termos estão corretos, tá? Por isso eu sempre digo para vocês, não se atenham apenas a uma única tradução, tá legal? Às vezes a gente tem várias possibilidades e várias são aceitas. E vocês vão ver aqui na própria DRE da Nike, no próprio Statements of Income, que a gente tem variações de termos que eu garanto que vocês nunca viram na vida. Vamos lá. Continuando aqui. Year ended May 31st. Para o ano encerrado em 31 de maio, tá? A Nike fecha o ciclo dela no final de maio. E aí nós temos a comparação dos 3 anos aqui. 2022, 2023 and 2024. Lembrando que os números estão em millions, except per share data, que significa que a gente tem que adicionar 6 zeros para esses números aqui. Então, se a gente olhar a primeira linha aqui, revenues, receita de vendas,
Isso aqui representa 51 bilhões de dólares, tá? Então, mais 3 zeros, milhões, mais outros 3 zeros aqui, que são 6 zeros, bilhões. Quando a gente vê 51,362, estamos falando de 51 bilhões de dólares, 51 billion dollars, alright? Então é isso aí. Revenues, receita de vendas. Lembre-se de pegar um caderno para ir anotando as traduções. Pausa o vídeo, volta, assiste com calma, pega um caderninho lá para você anotar, porque é assim que você vai reter vocabulário. Não é só assistindo eu falar uma vez. Então, escrever é muito importante também. So in 2022, $46 billion. In 2023, $51 billion. In 2024, $51 billion again. Então, um resultado muito forte, né? Se a gente traduzir para reais, a gente está falando de quase 300 bi de reais de faturamento. Agora, será que isso vai se traduzir em lucro ao final da DRE? Vamos ver. Nós temos cost of sales. Cost of sales. Olha aí, outro termo que pode ter variações. Cost of sales é o custo da mercadoria vendida. Em inglês, nós podemos ter o termo COGS, Cost of Goods Sold, ou podemos ter o termo cost of sales. São os custos para realizar a venda, é o custo da mercadoria vendida. Mas está vendo? Não precisa ficar questionando, mas por que não é COGS? Porque pode ser COGS ou pode ser cost of sales. É importante você conhecer as diferentes as diferentes terminologias. No seu dia a dia você pode usar sempre a mesma, é até melhor. Agora você precisa saber que existem essas variações para não se confundir. So cost of goods sold in 2022, $25 billion, 2023, $28 billion, 2024, $28 billion. Gross profit, lucro bruto. A pronúncia dos dois termos aqui, já vi gente errando bastante. Bruto, gross. Gross, esse O é mais fechado, não é gross profit. Gross profit. E lucro, profit. Profit. Gross profit in 2022, $21 billion. In 2023, $22 billion. In 2024, almost $23 billion. Só que a empresa é um reloginho, né? Não agradou muito os acionistas nos últimos anos porque eles sempre esperam crescimento. Acionistas, shareholders. Porém, é uma empresa bem rentável para esse tipo de negócio, né? A gente está falando de uma margem bruta aqui de aproximadamente 40%. Eles conseguiram manter isso estável nos últimos 3 anos, o que é um bom resultado. Porém, como eu disse, depois eu vou mostrar a evolução das ações nos últimos anos. Os acionistas não ficaram tão felizes assim com a Nike. Demand Creation Expense. Demand Creation Expense. Augusto, o que é isso? Eu nunca vi esse termo, ainda mais na DRE de uma empresa. Então, a gente tem que usar o nosso bom senso aqui, ler, interpretar o que significa isso. Demand Creation Expense, despesa com criação de demanda. O que cria demanda, sobretudo em uma empresa como a Nike? Marketing, tá? Isso aqui é basicamente despesa com marketing. E a Nike, obviamente, é uma empresa que investe muito em marketing, em atletas, em patrocínio de times, camisa de times, e assim por diante. Então, demand creation expenses são despesas para criar mais demanda, para vender mais. Então, despesas com marketing e vendas. 2022, 3.8 billion. 2023, 4 billion. 2024, 4.3 billion. E operating overhead expense, despesas administrativas. Em alguns casos, vocês vão ver esses dois grupos juntos listados como SG&A, Selling, General and Administrative Expenses. Isso também é muito comum. Aqui são os gastos com as despesas gerais, despesas administrativas, despesas com o departamento financeiro, despesas com o departamento de RH, tudo que você vê dentro da empresa, basicamente, que não é custo, né? So, basically 11 billion in 2022, 12 billion in 2023, 12 billion in 2024. Então aqui é o grupo que eu falei, Total Selling and Administrative Expense, total de despesas administrativas e de vendas. Total Selling and Administrative Expense.
14.8 billion in 2022, 16.3 billion in 2023, 16.5 billion in 2024. Algo importante que a gente não vai fazer hoje para o vídeo não ficar muito longo. Esses vídeos de domingo eu quero que eles tenham aí entre 20 minutos a 45 minutos. Se você tiver dúvida, é só você pesquisar aqui no relatório. Você dá uma busca Demand Creation Expense. Tem todas as notas explicativas, tem a explicação de todas as contas, você vai encontrar isso, tá legal? Continuando, Interest Expense or Income Net. Então, receita ou despesa com juros. Mas não é um valor tão relevante aqui para nossa análise. O que é importante em termos de vocabulário? Interest expense, despesa com juros. Interest income, receita com juros. Other income or expense, outras receitas ou despesas, também números que não são tão relevantes. Income before income tax, lucro antes do imposto de renda. Parece redundante, né? Income before income tax, mas income tax é o imposto de renda. Então, income before income tax, lucro antes do imposto de renda. Vocês podem encontrar o lucro como net income, net earnings or net profit. Então, se a gente pegar a terminologia EBIT, earnings before interest and taxes, lucro antes dos juros e impostos. Se a gente for comparar com isso aqui, seria o EBT, earnings before taxes. Tá legal? Então, de novo, não é só uma única terminologia. Então, olha que legal aqui o lucro da Nike em 2022, $6.6 billion, 2023, $6.2 billion, 2024, $6.7 billion. Então a gente já vê que a empresa ela é de fato lucrativa e a gente está falando de um lucro aí de aproximadamente, se a gente multiplicar aí vamos multiplicar por 6, tira um pouquinho, seu dólar está hoje uns 5,5, a gente está falando aí de 33, 34 bilhões de reais, ok? Income tax expense. Então aqui sim, o pagamento, o imposto de renda, 605 million in 2022, 1.1 billion in 2023, 1 billion in 2024. Net income, lucro líquido. So, 6 billion in 2022, 5 billion in 2023, 5.7 billion in 2024. Então, 6 bi em 2022, 5.7 bi em 2024. The net income remained stable throughout the last 3 years. Então, o lucro líquido se manteve estável nos últimos 3 anos. O que mais nós temos aqui? Earnings per share, earnings per common share é o lucro por ação, tá? Então é uma métrica interessante para quem é acionista. No último ano aqui, um lucro de 3,7 dólares por ação. Então vocês veem, reparem o quê? Que é bem básico, né? É realmente bem consolidada a DRE, o Statements of Income, que as empresas publicam no seu Annual Report. O que a gente vê também aqui é que a Nike é uma empresa bem saudável. Em um cenário desafiador, que nós tivemos nos últimos anos, ela conseguiu manter a lucratividade. Só que, é claro, os acionistas esperam sempre um crescimento. Aqui a gente viu um patamar de receitas, custos e lucro realmente se manterem estáveis nos últimos 3 anos. Na aula do próximo domingo, nós vamos calcular mais indicadores e fazer análises com esses números. Agora a gente está focado em vocabulário. Vamos seguir para o balance sheet. E agora nós vamos ver o balance sheet, o balanço patrimonial da Nike. Vamos ver todo o vocabulário em inglês. E se você está assistindo até aqui, eu acredito que você esteja gostando, então só não esquece de deixar o seu like e subscribe to our channel. Assina o nosso canal para você receber notificações, ativa o sininho para você receber a notificação que todo domingo às 8 da noite nós teremos aula de English for Finance, Tax and Accounting aqui. Então eu conto com a presença e com o like de vocês, porque, como eu disse, tem muito pouco conteúdo de contabilidade, controladoria, FP&A no YouTube, muito pouco conteúdo
que fala de inglês sobre a nossa área de atuação. Então, vocês deixando o seu like ajuda outros colegas a verem esse conteúdo, me ajuda também a crescer esse canal. Envia depois esse vídeo para os seus colegas. Continuando aqui. Hoje a gente vai focar só em balanço e DRE. Consolidated Balance Sheets. Consolidated Balance Sheets. Balanço patrimonial consolidado. Em millions também significa que a gente tem que adicionar 6 zeros em cima de todos esses números. Assets. Assets. Ativos. Então a gente vai ver primeiro todo o grupo de ativos. Current Assets. Current Assets. Ativo circulante. Uma coisa muito importante na pronúncia em inglês, quando uma palavra termina com uma vogal, igual current, aqui que termina em T, e a próxima palavra começa com uma consoante, a gente vai ter esse liaison aqui, a gente vai ter essa ligação, e a pronúncia vai ficar muito mais rápida. Então, você dificilmente vai ouvir alguém falar, a não ser que a pessoa esteja falando muito pausadamente, current assets. Vai virar current assets, ou current assets, tá? As duas pronúncias estão corretas. Ativo circulante. Cash and equivalents, caixa e equivalentes de caixa. Então, deixa eu diminuir a minha cara aqui. In 2023, $7.4 billion in cash. In 2024, basically $10 billion in cash. Basicamente, nós temos aqui a Nike tem 10 bilhões de dólares em caixa. E além disso, short-term investments, investimentos de curto prazo. Então, um CDB com vencimento dentro de um ano, por exemplo. Como é que eu digo CDB em inglês? É quase igual, é Certificate of Deposits. Certificate of Deposits. É só CD, ok? Não tem o B. 3.2 billion in 2023, 1.7 billion in 2024. Números interessantes. Se a Nike quiser fazer uma aquisição, se a Nike tiver algum problema financeiro com a pandemia que a gente já teve no passado para enfrentar, ela tem um caixa robusto aqui. Ela também tem um accounts receivable robusto. Accounts receivable net. O que que é esse net? Significa que ele já está líquido da provisão para devedores duvidosos, está líquido de accounts receivable impairment. Então, accounts receivable, contas a receber, já o valor líquido. 4.4 billion dollars. Então, 4.4 bi em contas a receber. Inventories. Inventories, estoque de mercadoria. É uma operação complicada, né? Porque a maioria das vendas da Nike ela ainda é altamente dependente de tênis, tá? A gente vai ver na próxima aula, mas em torno de 46% das vendas da Nike é de tênis. Tênis é algo que tem uma grade de números muito grande, é muito estoque. Então ela tinha em 2023 8.4 billion, in 2024 7.5 billion dollars in inventory. O ideal é reduzir aí esse número, ter menos estoque, mas, como eu disse, tênis é uma operação complicadinha quando a gente fala de estoque. Prepaid expenses and other current assets. Prepaid expenses, despesas antecipadas e outros ativos circulantes. Então a Nike tem de total current assets, total de ativo circulante, $25 billion and it remains stable in the last 2 years. Então ela tem 25 bi de total de ativo circulante, um número que se manteve estável nos últimos 2 anos. Property, Plant and Equipment, NET. Property, Plant and Equipment é o ativo imobilizado, se a gente traduzir literalmente, propriedade, fábricas e equipamentos. Net do quê? Da depreciação acumulada, tá? Então já é o valor líquido. Sempre que vocês virem a terminologia net, é o valor líquido. Lembrando que a Nike basicamente não, apesar de ter o termo aqui plant, ela é meio padrão, a Nike não tem fábricas, tá? É tudo terceirizado. Boa parte das fábricas está no Vietnã e na China, sobretudo no Vietnã. E as ações da Nike sofreram bastante no, no último ano por causa das tarifas que o Trump colocou, ameaçou colocar.
principalmente sobre o Vietnã, seria uma tarifa de 50%, o que significa que os tênis chegariam muito mais caros nos Estados Unidos. A maioria do mercado da Nike está nos Estados Unidos. Então, só para vocês terem uma ideia, vou mostrar rapidamente. Vou mostrar aqui o BDR, que são as ações negociadas da Nike aqui na Bolsa Brasileira, para a gente ter o padrão aqui em real. Opa. Então, você digita Nike 34, que é o código da ação. Se a gente olhar o último ano, ela vem num patamar ali de R$ 45 por ação. E aí, olha só, depois de fevereiro de 2025, começou aquela questão das tarifas, ela chegou a vir aqui para casa de 31 e agora recuperou um pouquinho na casa de 34, que parece que deu uma aliviada, não vai entrar de fato as tarifas, mas olha o impacto que teve a ameaça das tarifas que o Trump colocou em cima de importações do Vietnã e afetariam diretamente a Nike. Agora elas estão se recuperando, vocês viram, a empresa é saudável, os números são saudáveis, mas algo assim, uma tarifa, se de fato ocorresse nesse nível, seria bem impactante nas demonstrações financeiras, por isso acabou já se refletindo nas ações. Continuando, Operating Lease Right-of-Use Assets. Aqui são leasing operacionais, ok? Right-of-Use, Lease Right-of-Use Assets são leasing operacionais. Identifiable Intangible Assets, ativos intangíveis identificáveis. Aí entra a questão de marca, só que não a marca Nike, tá? Poderia entrar aqui marcas que a Nike comprou na trajetória dela, como a Converse, por exemplo. Goodwill. Goodwill é ágil, ágil na aquisição de outras empresas. Deferred Income Taxes and Other Assets, imposto de renda diferido e outros ativos. Imposto de renda diferido e outros ativos, 4,5 billion dollars. Então nós temos em total assets 38 billion dollars, 38 bilhões de dólares em ativos. Tá legal? Número que se manteve praticamente estável. Deixa aqui nos comentários também. Algum desses termos foi novidade para você? Ah, eu não sabia o que era Goodwill, que Goodwill era ágil na aquisição. Na aula seguinte, no domingo que vem, a gente vai mostrar o que tem dentro desse Goodwill e como a gente contabiliza isso. Ah, não sabia o que era o net do Accounts Receivable Net ou Identifiable Intangible Assets. Deixa aqui nos comentários até para entender o que foi novidade para vocês. Ah, eu não sabia o que era esse Demand Creation Expense. Deixa ali para eu saber trazer mais termos como estes nas próximas aulas. Agora vamos aqui para Liabilities and Shareholders Equity. Passivo e patrimônio líquido. Patrimônio líquido vocês vão encontrar, às vezes, simplesmente como equity ou como shareholders equity. Então, current liabilities, passivo circulante. Current portion of long-term debt. Current portion of long-term debt é a parcela corrente da dívida de longo prazo. Então, você tem um empréstimo de longo prazo, às vezes você tem aquela parcela que vai vencer dentro desse período contábil, desse período de um ano, você traz esse valor aqui para dentro. Notes payable, títulos a pagar, tem só um 6 aqui, 6 milhões de dólares, mas é só um 6. Accounts payable, contas a pagar. Qual outra terminologia vocês podem encontrar? Trade payables, por exemplo, ou suppliers. Mas accounts payable é o mais utilizado. Então, accounts payable, 2,8 billion dollars. Current portion of operating lease liabilities. Então, a parcela corrente de leasing operacionais. Accrued liabilities, provisão de despesas, tá? Accruals são provisões de despesas, accrued liabilities é o passivo provisionado aqui, a provisão para despesas. Income tax payable, imposto de renda a pagar. Imposto de renda a pagar. E aí nós temos total current liabilities, 10,5 billion dollars. Vamos ver rapidinho só se isso aqui tá bom. A Nike ela tem um total current assets de 25,3 bilhões de dólares e um current liabilities de
10,5 bilhões de dólares. O que significa que o current ratio, o índice de liquidez corrente, é 2,5. Ou seja, para cada R$ 1 de dívida que a Nike tem, ela tem 2,5 dólares, desculpa, de dívidas para pagar. Então é um número muito saudável, tá? O current ratio, quando ele é acima de 1, tendemos a dizer que a empresa é saudável. Qual pode ser o único fator de risco aqui? Ela tem 7,5 de estoque, tá? Ainda assim tem muita folga além do estoque, mas se o estoque fosse muito maior, a gente não tem uma garantia que esse estoque será vendido ou que será vendido num valor rentável, tá? Então esse é o único ponto de atenção, mas aqui parece tudo bem saudável até o momento. Long-term debt, dívida de longo prazo. Dívida de longo prazo, em geral, são empréstimos aqui, então vocês podem ter a terminologia de long-term loans, por exemplo. Operating lease Operating lease liabilities. Operating lease liabilities são leasing operacionais que a Nike tem a pagar. A gente pode abordar mais isso na próxima aula, lendo as notas explicativas notes, or notes to the financial statements. Deferred income taxes and other liabilities. E aí é a parcela do que a gente tem no passivo do imposto diferido e outros passivos em geral, 2,6 billion dollars. E aí nós temos. E aqui na parte do Shareholders Equity, eu não vou me aprofundar muito, mas nós teremos o Share Capital de 13 bi de dólares, Retained Earnings, lucros acumulados, basically 1 billion dollars, e Total Shareholders Equity, total do patrimônio líquido, 14,4 billion dollars. Então, Total Shareholders Equity, total do patrimônio líquido, Total liabilities and shareholders' equity, $38 billion, matching our total assets, $38 billion. Tá legal? Então, pessoal, o objetivo principal desse vídeo foi trazer vocabulário técnico do balanço da DRE de uma empresa real com números reais, um estudo de caso real, a vida como ela é, para que você possa utilizar e aplicar amanhã mesmo no seu trabalho. Lembre-se de deixar o like para o algoritmo entender que você gostou do vídeo, que você quer assistir o próximo vídeo do domingo que vem. Já coloca um lembrete na sua agenda, domingo, 8 da noite, sem falta, vai ter o vídeo 2 dessa série. Envie o link desse vídeo para outros amigos para me ajudar a divulgar esse evento, para a gente criar essa comunidade de profissionais de contabilidade, controladoria, FP&A, trazendo CFOs, controllers, analistas financeiros, analistas contábeis de controladoria, enfim, nossa comunidade aqui, custos, impostos, a gente vai ter aula só de impostos também em inglês. Não deixe de vir para a aula do próximo domingo. E mais importante, aqui embaixo tem o convite para a próxima edição do Workshop English for Finance. Em 5 segundinhos você se inscreve nesse evento. É um evento gratuito e são 3 aulas super completas, tá? Que vai te trazer muito conteúdo para você usar amanhã mesmo no trabalho. O inglês, anota isso, o inglês é o maior acelerador de carreiras para profissionais de contabilidade, impostos e finanças. Com 26 anos, eu já era controller da Red Bull, com 26 anos eu já tinha trabalhado na Dinamarca, com 26 anos eu assinava o balanço de uma multinacional e muito disso é porque eu tinha um pleno domínio do inglês, então me comunicava muito bem com o headquarters antes da Maersk, que era na Dinamarca, depois quando eu vim para a Red Bull também, headquarters na Áustria, isso me ajudou muito. Mas eu não tinha tanto conhecimento técnico quanto um profissional de 40, 50 anos tem. Então o inglês, ele alavancou muito minha carreira e alavancou muito a carreira de outras pessoas que eu acompanho a trajetória. Então é por isso que eu saí da minha carreira corporativa e me dedico hoje não, desde 2009, 2010, para ser mais preciso, a ensinar English for Finance, Tax and Accounting, a trazer esses conteúdos para vocês. Então é isso, pessoal. O objetivo hoje era trabalhar mais com vocabulário. Nos vemos no próximo domingo. Um prazer enorme ter você aqui. Deixa um comentário, me fala o que você achou, por favor. Isso vai me ajudar bastante. And see you in the next video. Bye bye.